Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Universidade Moveleira. Meu nome é Davidson Pujoni. É um prazer estar aqui com você. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero te convidar a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se inscreva também no nosso canal se você ainda não é um inscrito, para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais conteúdos para o nosso podcast. Hoje, esse convidado que eu trouxe aqui para bater esse papo, ele está há 13 anos no mercado moveleiro, atua na área de PCP, já atuou em controladoria, já está há mais tempo aí, já conhece, né, algumas nuances de sistema relacionado a processos dentro da indústria. Ele é esposo da Ariadna, pai do Heitor e do Gabriel, é um excelente profissional, conhecemos ali na formação de encarregado de produção. Seja bem-vindo, Nério Júnior, é um prazer estar com você aqui, meu amigo. Prazer é meu, irmão. Tá certinho? Graças a Deus, né? Amém. Nério, fala um pouquinho sobre você. Quem é o Nério? Como que você chegou até aqui? Fica à vontade. Fala da sua infância, adolescência. Como é que você se tornou o profissional que você é hoje? Cara, eu enxergo assim, comecei na escola, era um bom aluno, né, tinha facilidade para aprender as coisas, né, e sempre tive naquela, né, o Nério eu poderia ter, às vezes, ser médico, ser alguma coisa, quando você é bom na escola, minha mãe tinha isso, e até então eu não tinha, assim, gosto para fábrica, nunca tive. Mas na minha adolescência, meu pai sempre foi de me levar na fábrica e começou a me contar as histórias, né? Eu fui amadurecendo e fui gostando daquilo. Falei, ó, isso é legal. Beleza, aí foi me levando cada vez mais, a gente foi gostando. Quando eu era criança, eu ia muito também na fábrica também, já ficava... Me ajudei meu pai, às vezes que entrou água na fábrica, fica tirando o barro lá e em vez de ficar tirando o barro, ficava brincando no barro, né? Então meu pai e minha mãe me corrigia, mais do que eu ajudava, mais fazia bagunça. Mas ficava subindo nos móveis quando eu era criança. Mas aí tinha perdido isso e voltei para adolescência gostando daquilo ali que meu pai estava me falando, né, das dificuldades, dos desafios. E Mas então, você acha que era proposital isso, assim, seu pai te levar lá e tal? eu digo que sim, cara, intencional mesmo. Ele já tinha intenção de... Isso. E ele me viu assim, na pré-adolescência, até os 15 anos aí, eu tinha dado uma afastada. Já não ia tanto na empresa, né, já não estava fazendo tanta questão de ir lá. Mas nessa parte dos 15 até os 18 ali, ele voltou a me chamar muito pra ir lá, a me levar mais lá. A gente também se aproximou, né? Quando a gente é adolescente, a gente fica meio, vou falar rebelde, não que eu não era rebelde, mas a gente fica mais estranho assim, mas a gente voltou a aproximar. Voltei aí pra empresa, comecei a gostar, a estar lá toda semana, participar das coisas da empresa. Então resolvi seguir por esse caminho. E aí na faculdade eu fiquei muito na dúvida. Foi quando começou o Enem unificado. Então eu poderia ter feito, né, engenharia de produção ou ter feito administração. E na época, naquela dúvida, aí eu tinha conseguido administração na UFV. Então eu optei por administração. Então fui para a UFV, né, fui estudar lá. E beleza, aí ficava só final de semana, aí afastei um pouco da empresa, mas estava sempre perguntando pro meu pai, conversando. Fui ficando, cara, só que lá tem questão de às vezes ter greve. Então nesse período, né, teve a primeira greve, né, e tendo essa primeira greve, eu pensei assim, esse negócio de greve tá me atrasando, o curso não estava me chamando tanta atenção porque não era voltado para o polo de Ubá. Então os exemplos eram outros, eram empresas, eram multinacionais, era Petrobras, coisa que não era a nossa realidade. E aí, conversando, né, com ele, com minha mãe, a gente pensou, falou assim, vou voltar para Ubá. Não, né, não volta, beleza. Eu falei, mas não tá legal, queria trabalhar, porque tô só estudando. Então vamos trabalhar aqui e estudar lá. Minha mãe foi um pouco contra, mas meu pai falou, então vamos. Porque tinha gente na empresa que já tinha feito isso, na Europa. Então comecei. Aí fui. Eu trabalhava de dia e estudava de noite na UFV. E, cara, era correria. Assim, sexta-feira tinha vez que eu adorava quando tinha alguém me pedindo carona. Que eu podia voltar dormindo na sexta-feira em vez de ter que dirigir na estrada, né? Estrada às vezes, sozinho, já havia acidente, um monte de coisa. Sim. Era bem correria. E aí teve uma segunda greve. E eu nessa correria, cara, já tava ficando difícil, porque a matéria foi ficando mais difícil, trabalho da faculdade. E aí teve uma segunda greve, aí eu falei com ele, vou trazer para o bar. Né, minha mãe ficou um pouco assim, né, é federal, tal, você vai trazer para o bar, particular. Eu falei, mas eu não tô aprendendo, porque eu tô ficando assim, a fábrica tá começando a me exigir um pouquinho. Eu não consigo, tem hora, fazer os dois bem feito. E estrada é perigoso.
Então a gente conversou, aí eu trouxe para o bar, vim para hoje é Unifagoc, né? Sim. Na época só falava Fagoc. Então eu vim, cara. Aí continuei naquela de trabalhar e estudar. Para mim foi muito bom, porque a Fagoc tinha professores, né, tipo assim, que estavam no polo de Ubá, então assim, os exemplos eram mais dentro da minha realidade como indústria, né? Então os professores já tinham dado consultoria na empresa, né? O Helder me deu aula, Sim. né? Foi professor meu de algumas matérias, né? Então assim, para mim foi muito bom, né? Então eu trouxe, aí pude trazer algumas coisas para a empresa, né? Eu entrei na empresa, né, nesse período, né, voltando um pouco, eu entrei na controladoria, né, como aprendiz lá. E para mim na época foi muito bom, porque eu aprendi muito sobre sistema, muito sobre controles, né? A empresa tem ainda, né, muitos relatórios, né, semanais, mensais, então eu tinha acesso a eles, então aprendi muito sobre esse controle, aprendi um pouco sobre o sistema, porque a gente tinha um TI incluso ali, então hoje me ajuda muito a questão de pensar em algum relatório, pensar em algumas coisas de rotina. E aí, né, formei tudo na Fagoc. E para mim foi muito bom também, porque eu conheci minha esposa na Fagoc, então eu Ah, trago, né, o curso para cá. valeu a pena. Valeu a pena, né? Hoje eu conheço, né, tô com minha esposa até hoje, conheci ela lá, tenho nossos 2 filhos. E aí, depois de um tempo na empresa, por volta de 2016, se eu não me engano, a empresa está precisando de alguém no PCP. Uma demanda no PCP. E, né, o Sonério falou comigo assim, né, ele é diretor industrial, falou assim, que tal você vir pro PCP agora? É sair da controladoria e vir para uma área mais de produção. Falei, então vamos, né? E aí comecei, né, nessa questão de PCP, fui primeiramente mesmo fazendo mais questão de controles, de relatórios, indicadores, porque a gente precisava aumentar a produtividade. Depois fui para a parte de programação de produção, planejamento, e aí crescendo, né, nessa questão de PCP, mudando algumas coisas, até eu chegar onde que eu tô hoje, né? A gente tem uma equipe de PCP maior hoje, né, onde eu tô ali, né, coordenando eles, né, na Europa e na Mademarques também. E a gente aí coordena um pouco também a questão do almoxarifado, um pouco da questão da qualidade também, que a gente, nesse meio do caminho, a gente foi trazendo. E o que, né, o que eu venho trazendo disso tudo é sempre estando aprendendo. Uhum. Né? Aprendi muito com a produção, né? O pessoal chega lá no Ovo Janeiro, você sabe isso? Sei, porque onde que eu passei eu tentei aprender. Então eu trago coisas da controladoria até hoje para dentro do PCP para tentar otimizar meu trabalho. Sempre tentei trazer uma visão inovadora para o que eu estou fazendo. Beleza, né? A pessoa antes de mim fazia de uma forma, ela me ensinou, ok. Né? A gente não tem que tentar inventar a roda sempre. Exato. Mas ela me ensinou, eu peguei. E aí, se eu for vendo que tem uma oportunidade de melhoria, fazer. Falo isso muito com os meus liderados. Falo, eu tô te ensinando desse jeito, porque para mim é mais fácil assim, né? Pelo meu conhecimento, pelo meu estilo de trabalho. Mas se você tiver uma ideia, né, que vai otimizar para você fazer, se não for afetar em problema nenhum resultado que a empresa precisa, não tenho sem problema com isso. Me traga, a gente testa, testou, deu certo. Mas é isso que eu falo com eles, né? Trazer essa questão de, não é porque eu tô aqui e alguém me ensinou assim, tem que ser assim, ou porque também eu aprendi assim, ou eu mudei uma coisa e eu faço assim há 2, 3 anos que não possa mudar. Porque às vezes a gente fez o curso, né, de encarregado de produção, então assim, eu fiz ficar muito mente aberta. E falei, pô, beleza, tô no PCP há muitos anos, tá, né, tô aqui trabalhando junto com gente de produção há muitos anos. Então, o curso não vai, não, vai. E às vezes eu posso estar fazendo uma coisa há 5 anos que eu acho que está certa e tem uma coisa que seja melhor. Né? Não quer dizer que eu estou errado, mas pode ser uma coisa que seja melhor do que a que eu faço hoje. E tudo bem. Se for pro bem da empresa, pro bem do meu Exatamente. trabalho, não tem porquê. Então, assim, não ter esse preconceito, não ter essa trava de que é assim, sempre foi assim, e tentar trazer, né, uma visão inovadora sempre que possível. Né? Também não, igual eu falei assim, não é toda hora inovar, porque às vezes também não é o caminho, mas sempre que tiver essa oportunidade, né, inovar e trabalhar. É porque você tá numa área ali, até assim, eu brinco muito que a produção e comercial não se dão muito, né? O comercial que quer que entrega o que precisa, a produção fala que não dá, ou né, tem um modo dela trabalhar. Só que você tá entre os dois. Você tá na briga dos dois ali, vamos dizer assim. E aí você tem que criar processos, você tem que ter indicadores, você tem que olhar o melhor
nos dois lados, você tem que olhar o que é melhor para a empresa, porque você vai ficar dividido também entre, bom, eu preciso entregar, o cliente tem que receber a tempo, mas eu também tenho uma capacidade produtiva. Então, eu tenho uma lógica dentro da produção. Então, eu não posso fugir muito dessa lógica. Como é que funciona isso no dia a dia? Esse é o principal desafio, né? E eu incluiria a logística também junto com o comercial, que é quem a gente tenta era muito diálogo no dia a dia, né? E, cara, é essa balança que a gente tem que fazer para eles, né? Mostrar para a produção tem hora que, mesmo sabendo que aquilo é um pouco improdutivo, é necessário fazer e também levar para o comercial, para a logística, tipo assim, para ter esse filtro de quando é realmente necessário fazer. Não gastar ficha, às vezes, desnecessária, porque gera um transtorno, né? Gera um atraso para a produção que pode gerar uma hora extra e isso é custo. Verdade. Então a gente tem que pôr muito isso na ponta do lápis. Fala muito com ele assim, a gente tem dados na empresa hoje, então vamos usar. Ó, beleza. É um cliente bom, ele tem anos com a gente, ele merece que a gente faça isso, tudo bem. Mas tem esse custo aqui. Mesmo com esse custo, ainda vale a pena? Ou às vezes vale a pena a gente, às vezes, né, conversar com ele, explicar uma situação e às vezes pedir ele um prazo de 1, 2 dias, né? Já é um caso diferente, por exemplo, da assistência. Assistência eu já, né, converso com a produção, já é um caso que eu acho assim, menos negociável, que o cliente já recebeu o produto, né? Então, assim, ele já teve, às vezes, aquela decepção, às vezes, de ter ali um problema, Uhum. né? E aí pode ser problema desde transporte, de montador, de produção, para o cliente final, meio que isso não importa, né? Importa, às vezes, que ele ficou um pouco frustrado. E aí eu acho, assim, que a gente tem que, às vezes, fazer uma manobra. Nem que seja, às vezes, fazer um processo mais arcaico, às vezes, não ir na máquina, fazer na mão, fazer um totalmente fora da rotina para atender. Mas resolveu o problema do cliente. Aí já é um outro ponto. Então, mas esse sim, a gente tem que fazer muito esse equilíbrio de tentar atender, né, o comercial, porque a empresa precisa do comercial, né? Falo isso muito com eles na produção, mas porque o comercial acha que. Não, cara, não é porque às vezes ele não sabe da nossa dificuldade, às vezes ele sabe da nossa dificuldade, mas a gente também sabe da dificuldade deles. E às vezes, tipo assim, às vezes o cliente está pressionando ele que por causa disso aqui, todo o resto do pedido também está atrelado a isso. Ainda não vale Exatamente. a pena a gente fazer, tem hora. E o prejuízo que isso vai gerar. Então, assim, essa é a visão que eu tento trazer para eles e para a direção. Porque às vezes, quando a gente conversa, a gente não chega num consenso. E aí, infelizmente, assim, né? A gente não quer levar para a direção, tem hora, a gente quer resolver entre a gente. A gente tá ali para isso. Mas quando a gente não entra num consenso, tem que envolver a direção. E aí, a direção precisa de dados. Então, mesmo assim, para a direção, tem esses dados aqui, né? Então, aí a direção vai bater o martelo nesse caso. Mas é o desafio principal do PCP que eu vejo hoje. Na sua visão, o PCP, obviamente, é um dos setores que mais trabalham com indicadores. O fato de mais trabalhar com indicadores não significa que ele tem mais indicadores do que os outros. Uhum. Mas o fato de trabalhar no sentido de estar focado em indicadores ali. Eu sei que uma das responsabilidades do PCP é a produtividade. Esse é o único indicador chave, ou seja, o indicador mais importante, ou existem outros indicadores ali também que o PCP tem que observar para o sucesso da empresa? É um ponto bom que você tocou, porque realmente produtividade é o mais famoso, né? E a gente tem que ter realmente a medição de produtividade. É uma coisa que a direção cobra muito, né, da gente lá desses indicadores, né? Então a gente tem que estar sempre treinando o operador, da forma como ele deve, né, me passar as informações, né, para o PCP, para a gente poder lançar isso, né, e gerar o relatório. Mas além da produtividade, muito importante também é a eficiência da produção, né, de fechamento de lote. Porque não adianta eu ser produtivo, mas ficar sempre 2 volumes sem fazer. Ou também, né, dependendo do relatório, se ele, tipo assim, se ele tiver essa deficiência, ele vai te dar a produtividade, mas ele não vai te dar o retrabalho. Então eu Uhum. preciso ter o retrabalho. Pô, eu fui produtivo, eu fiz no tempo, mas se eu fiz errado, eu vou ter que refazer. Então se eu não tiver um relatório de retrabalho, não me mostra. Então eu vou ver só que aquele cara ali é produtivo. Mas ele não está me mostrando o retrabalho dele, não. Então ele dá muito retrabalho. Então eu tenho que ir lá ver por que ele está fazendo isso, né? E mais importante do que indicadores, é uma coisa que lá a gente já aprendeu, né, na pele, a gente já teve mais indicadores do que a gente tem hoje. E muitos indicadores, tipo assim, que Não, não eram usados. não faz sentido também. Tinha uma pessoa ali para lançar, demandava um tempo e ninguém usava. Uhum. Ou, assim, não era uma informação às vezes, relevante para aquilo. Então, assim, o PCP que eu falo com eles, a gente tem que ter um indicador, ok. E aí eu falo com eles, a gente tem que ser, tipo assim,
A gente tem que fazer de tudo para o indicador dar certo. Porque no dia a dia, né, o operador fala, mas hoje não deu para eu anotar aqui o que aconteceu. Isso aqui. A gente tem que ir lá, tem hora. Neira, mas o cara sabe, tem que fazer, o cara mesmo assim, mas tudo bem, a gente tem que corrigir, né, conversar com a pessoa, explicar para ela, mas mais importante do que eu penalizar a pessoa ou chamar a atenção dela é o relatório chegar, para quem precisa chegar. Hum. Porque aí, se não tiver o relatório, não adianta. Vou brigar com o encarregado. Mas e aí? Mas você conseguiu pegar os dados? Né? Porque a gente tem a rotina de que às vezes ele tem que trazer alguns pra gente. Mas se ele não trouxer, a gente vai lá. Porque o mais importante para mim é o dado vir para a informação chegar. Sim, sim. E o que fazer? Porque, como eu falei, a gente já teve muitos relatórios que não tinham. Se a gente não conseguia dar utilidade para ele no dia a dia, ou às vezes, tipo assim, era um relatório muito minucioso num ponto que a gente não conseguia ainda trabalhar naquilo. Então, tira esses relatórios, vamos pôr só aqueles que a gente, por enquanto, consegue ajustar, ficar 100%. Depois que ele chegar nesse nível de maturação que a gente fala, não, agora tá ideal. Aquele outro faz sentido agora. Aí a gente continua. Porque senão você vai encher de relatório. Às vezes vai pôr muita gente no PCP para ficar lançando informação. E uma informação tem hora que você às vezes não vai conseguir usar ela. Que Então é custo. irrelevante. Quando a gente fala de informação, é interessante porque eu atuo na área comercial e a gente vê nos números muitas questões que são comportamentais refletindo nos números. Talvez eu acho que o PCP olha mais para o indicador do que um líder de produção, um encarregado, porque o encarregado tem que estar muito no tático ali no dia a dia e tal. Ele até olha alguns indicadores, mas o PCP tá por trás, tá no estratégico, vamos dizer assim, da produção. Quando você olha essa relação indicador-comportamento, quais comportamentos você percebe? Não sei se essa pergunta é certa, mas, por exemplo, tá? Eu vou abrir a pergunta. Se você não tiver entendido, você me fala. Acontece uma situação na empresa que desagrada o colaborador. Isso vai cair a produtividade. Que tipo de situação assim que acontece que mais afeta a produtividade? Você enxerga isso lá dentro do PCP? Não sei usar o exemplo, mas poderia ser um período de férias, um pagamento, ou um período do ano que tem muita hora extra, ou que não tem hora extra, tem mais ociosidade. Que tipo de situação que transforma o comportamento do colaborador e que faz com que os números caiam ali e você perceba, opa, tá refletindo aquilo que aconteceu. Tem algumas situações assim que você já conseguiu perceber isso dentro do PCP? Sim, a gente consegue. São assim, às vezes vai muito às vezes de um encarregado ou de operador, porque a gente vai criando uma intimidade com as pessoas da empresa. Uhum. Então a gente sabe que uma certa pessoa tem hora assim, ela tem um tipo de temperamento, um tipo de comportamento. Então aquela pessoa não rendeu porque aconteceu determinada coisa com ela. Exemplo, né? Quando falta assim, a dupla da pessoa, né? Ou ela tem que ir para uma outra máquina. Geralmente eles não gostam. E, tipo assim, às vezes a máquina é a mesma característica da dele. Uhum. Mesmos, tipo assim, mesmos setups, mesma velocidade, mesmo tipo de peça. Mas não é a mesma coisa. Ainda mais se a pessoa for ficar assim, mais tempo para cobrir alguém, essa semana você vai ficar naquele lugar ali. Você sabe que a produtividade ali vai cair. Vai. Exemplo também, tipo assim, de você ter que. A gente lá trabalha com muitos indicadores que as pessoas têm que anotar algumas informações. Você chega a fazer uma peça de outra pessoa. Não anotam. Não vai fazer, não vai anotar com a perfeição que ele faz o dele, ou ele, tipo assim, ou mesmo ele anotando, a produtividade dele vai cair. Uhum. Mesmo sendo uma peça, assim, bem semelhante à que ele faz. Mas, porém, não é a dele. Então, a gente tem que trabalhar muitos com eles lá, tipo assim, de olho, não existe assim, né? A gente separa por máquina porque pra ficar organizado. Uhum. Mas não existe peça assim, peça minha, peça sua. Da empresa, pra tentar fazer. Mas, tipo assim, isso incomoda. Quando, né, aquela pessoa às vezes que tá ali no final, assim, cumprindo um aviso, ou a pessoa que tá saindo, e ela tá, às vezes, tipo assim, não produzindo os demais dela também ali, você vê que dá uma. Porque assim, né? Às vezes a empresa não conseguiu ainda trocar aquela pessoa, trazer a contratação que precisa. Então, quando o setor tá faltando também contratar, eles ficam nessa, sabe? Mas porque a gente tá com menos um. Então, meio que fica assim, fica como uma muleta. Tipo assim, a gente tá Sim. com menos um essa semana, então. Mas você trabalhou na sua máquina com os mesmos dois, é? Mas é porque não é o que tá acostumado comigo. Então, assim, esse geralmente, né, tem essa queda. E em alguns casos, algumas pessoas, assim, exemplo que a gente vê, assim,
A pessoa tem às vezes um problema familiar dentro de casa, não consegue separar. Quando a gente tem conhecimento, a gente sabe disso também acontece, Uhum. né? Quando, às vezes, né, tipo assim, a gente comunica que vai fazer um serão, às vezes, inesperado. Assim, talvez não costuma render, o serão não rende igual foi o dia, né? O serão já programado também, já, às vezes, já dá uma caída. Mas aí eu acredito que seja mais por causa de final de dia, final de expediente. Sim, sim. Mas aquele que é não planejado e às vezes, infelizmente, precisa, ele tem uma queda ainda mais acentuada um pouco. E aí o cara, assim, além de estar cansado, às vezes a pessoa fica chateada, né? E tem pessoas que mesmo podendo estar ali, tem hora, né? Ela não foi embora, mas ela fica um pouco chateada, porque não foi comunicado. Quando a empresa também, às vezes, faz alguma coisa que desagrada, né? Alguma nova, uma nova regra, alguma coisa Alguma que mudou. mudança que vem. Mudou. A partir de agora, né? O horário de café, exemplo, não vai ser 13h15, vai ser 13h05 a 13h20. Você sente lá nos números. Gera ali o pessoal. Como a gente tá na produção de hora, assim, às vezes, igual assim, eles mesmos já falam mesmo, né? Diretamente, ó, isso aqui eu não tô gostando disso aqui não, mas você vê que naquela semana ali o pessoal já não rende tanto. Exato. E aí uma curiosidade. Quando você vai criar ali um lote e tal, o que é melhor? Você trabalhar com os produtos difíceis primeiro e depois coloca os produtos mais fáceis, ou vice-versa? Ou vai depender da necessidade de faturamento? O que você olha primeiro na hora de montar o lote para a produção? O que a gente tenta muito, né? Hoje a gente já tem essa experiência com os lotes, né? Não é armário novo, por exemplo, né? Mas a direção sempre permite, quando a gente vai fazer um lançamento, o primeiro lote, os primeiros 2, 3 lotes serem com menos do que a gente espera dele, para a produção pegar o ritmo Uhum. daquele produto. E também identificar algum gargalo, alguma dificuldade. Depois disso, a gente conversa com os gerentes, com os encarregados, e o que a gente tenta fazer, né? Quando a gente sabe que tem aquela demanda de fazer um lote ruim, e tem lotes ruins que a gente precisa fazer, a gente tenta blindar ele naquela semana. Ser lotes, no mínimo 2 antes, lotes bons, Uhum. e 2 bons depois. Para dar essa respiro para a produção. E assim que a gente coloca esse lote ruim na produção, a gente já comunica. Gerente de produção, os encarregados, ó, segunda semana de outubro vai ter aquele lote lá que a gente não gosta, daquele produto, que vai ter muitas cores no lote. Mas a gente tenta sempre fazer dessa forma, tentar não colocar 2, 3 ruins e respeitar aquela sequência. Ó, não põe 2 seguidos desse, tenta evitar esse depois desse, porque deram um gargalo aqui. Obviamente, às vezes, né, por uma questão de ter que faturar ou ter que entregar, a gente acaba tendo que fazer. E aí a Faz gente parte. tenta avisar o tanto quanto possível pro gente de produção. Fala, ó, não teve como não. A gente vai ter que fazer Uhum. aqui. Talvez a gente faz uma hora extra preventiva, ou a gente já tenta, às vezes, né? Algumas vezes a gente já colocar o lote para embalar na sexta, porque se der algum problema ter o sábado, como válvula de escape, né? Para poder atender, porque a gente tem expedição que trabalha aos sábados, então tem essa questão. Mas a gente tenta sempre fazer assim, né? Se tiver que fazer um lote ruim, pelo menos 2 antes, ou um antes, 2 depois, ser lotes bons para Uhum. produção para poder compensar isso depois. E quando o lote fica muito ruim, que às vezes tem que ser aquele lote salada mista, a gente vai na direção pedir uma ajuda. Assim, ó, vamos fazer abaixo da porcentagem que a gente precisa fazer, por causa dele ter esses montes de registros aqui, muitas dificuldades. A gente pode, às vezes, cair um pouco a porcentagem. Então a direção entende que realmente quando aquele lote aqui Uhum. tem 2, 3 tipos de produtos diferentes, ela deixa a gente fazer também essa manobra também. Nem que depois no lote bom eu possa pôr um pouco a mais. Porque o lote bom, ele aceita. Eu diluo assim, eu ponho um pouquinho a mais ali, 1% a mais em tantos lotes, dá o 10% a menos que eu tirei daquele outro lote. A gente tenta fazer isso, na medida Bacana. possível. Eu percebo muito na sua fala essa preocupação pelo bem-estar. Tanto de indivíduo quanto igual quando você fala assim, ó, eu tento trazer um período ali de lotes bons para que a produção dê aquela folgada também no sentido de poder trabalhar com mais tranquilidade e tal. E como é dentro do seu setor, né? Quem é o Nério ali para poder garantir resultado? Porque aí você tem que equilibrar entre resultado, as coisas têm que acontecer nos prazos, tem que ser feito. Alguns não, erros não podem acontecer. Se acontecer, tem que acontecer por acidente, né? Verdade. Porque
foi imprevisível. Como que você atua dentro do seu setor para garantir produtividade e ao mesmo tempo bem-estar das pessoas? O que você procura fazer? Que às vezes, né, quando eu tenho que chamar a atenção deles, eu falo, a gente combinou. Não foi o combinado. Então, eu sou muito assim nessa parte, né? Sou até meio, vamos dizer assim, não sei se a palavra é essa, meio chato. Igual eu falo com eles, ó, gente. A direção pede para que seja tudo por e-mail. Porque às vezes, no falar, a gente pode às vezes confundir, a pessoa pode entender errado, né? Ou mesmo quando você for falar também, falar olhando para a pessoa, né? Ah, eu falei. Tá, você falou, a pessoa estava te escutando. E na Exato. produção tem hora, tem muito isso, assim, às vezes o encarregado tá na correria, está falando e ele às vezes não tá prestando atenção. Não, então Uhum. para, vamos combinar aqui. Combinamos? Beleza. No escritório, combina por e-mail. Deixa documentado. Passa as informações. Não é pra gente, tipo assim, porque a direção ou porque o outro setor não confia. Não, não é pra isso. É pra ficar tudo certinho. Ó, a gente combinou que vai fazer assim, assim, assado. Então vai ser assim. Então vira uma, assim, né? Vira um combinado pra gente e pra pessoa. A pessoa conta com aquilo e a gente também tem que falar, ó, se eu combinei que eu vou entregar dia tal, é dia tal. Então, assim, eu sou muito assim no meu setor. E tento ajudar muito eles. Mas também, tipo assim, dou a pessoa, assim, a permissão dela tentar. Fala assim, ó, eu faria assim. Você acha que assim, você tem alguma outra sugestão? Uhum. E se ela me der uma sugestão, que às vezes eu sei que às vezes não vai ser ideal, eu mostro pra ela o porquê de não ser ideal. Se ela me dá uma que tem chances de dar certo, pela minha experiência, ou pelo que ela me apresentou, a gente vai. Então, assim, eu deixo muito ele. Falo assim, ó, pode fazer. Sou muito de relação, assim, Ser o cara da conversa, né? Eu, por é, exemplo, é um desafio que eu tenho muito grande, que essa questão de se eu não combinei, como é que eu vou cobrar? Eu penso muito assim. Então, combinado, igual você falou, o combinado não sai caro. Então, eu preciso conversar antes, tudo é na conversa. Mas existe um limite, né? Então, verdade. você tem até aquele ponto ali que você vai conversando, que você vai ouvindo e tal. Mas dentro disso, na formação, a gente falou muito sobre cultura, sobre valores. Até que ponto o Nério vai nessa parte da conversa? Né? Qual é o limite ali onde fere um valor e o Nério fala assim, não, aqui eu preciso agora me posicionar e dizer não, ou então daqui para frente eu saio do sério, então a gente tem que cortar a conversa aqui. Até que ponto chega nesse limite aí de ferir o seu valor? Cara, eu acho assim, essa parte, quando você vê que a pessoa, às vezes, tipo assim, ela não cumpriu o combinado de propósito, sabe? É isso, tipo assim, isso me chateia. Porque, Uhum. às vezes a pessoa, às vezes, ela esqueceu, ela acontece. Igual eu falo com eles, né? Tipo assim, tudo bem. Igual lá, eu gosto muito de trabalhar com agenda. Agenda com Sim. data. Fala, olha, se eu te pedir um negócio para daqui a 3 meses, se for na sua agenda com data, você põe lá. Minério Júnior me pediu isso aqui. A minha agenda é com data. Eu não gosto daqueles cadernos, não, porque senão eu tenho que ficar colocando a data tudo, então Uhum. demanda um tempo. Então, fala com eles, ó, a agenda tá aqui. Tem agenda eletrônica no computador, tem, tem e-mail, tem lembrete. Então, eu vou ensinando. Então, assim, a pessoa também, né? Lógico que não é errou uma vez, a segunda vez. Não, mas a pessoa, assim, ela vai permitir, errando a mesma situação muitas vezes. Vou falar, você anotou na agenda? Não. A gente falei pra anotar, beleza. Segunda vez, você anotou na agenda? Não. Terceira vez, você anotou. Eu te dei uma agenda pra você anotar, já te passei o caminho. Então, assim, a pessoa vai insistindo numa forma de não dar certo. Se ela estiver não anotando e dando certo, tudo bem. Uhum. É o processo que ela está escolhendo fazer e eu anoto porque eu prefiro. Se ela consegue não anotando, tudo bem. Mas agora, se ela não está anotando e não está conseguindo cumprir, então ela tá escolhendo não cumprir. Combinado. Bacana. Perfeita essa visão. Ela É, escolheu não cumprir o combinado. falo isso muito com meus meninos lá em casa. Falo assim, ó, vou te dar, combino com eles, ó. Vai te dar 3 chances de te pôr de castigo. Então fala, ó, uma, duas, ó, três, é a última. Aí tá de castigo. Ah, ó, você escolheu ficar de castigo. Mas não queria te colocar de castigo. Uhum. Mas eu te avisei que, tipo assim, eu te dei uma chance ainda falando com você. É a última vez que eu tô te pedindo isso, né? Então, assim, é o que eu tento trazer também, né? Não sei se eu levei do trabalho para casa ou da casa para o trabalho, mas é o que eu falo para eles. Ó, a gente vai falando a mesma situação. Erros novos, tem problema. Mas é o que eu falo com eles. Às vezes a gente fala assim, o Nery Júnior é chato, é metódico, porque tem que fazer esse processo. Mas, assim, às vezes o dia que a gente não faz é o dia que dá errado. Já aconteceu da gente fazer uma programação de lote
Já aconteceu comigo também. Um dia eu esqueci um volume de colocar ele no sistema. E a produção foi sem aquele volume. Beleza, então a gente criou um mecanismo. Ó, sempre que a gente elabora um lote, a gente gera um relatório. Não é coisa simples, mas tipo assim, até então nunca tinha acontecido, então não precisava. Sim. Aí agora não, a gente gera um relatório que me mostra a negatividade. Então eu vou olhar todos os volumes que eu coloquei em produção e todos têm que estar iguais. Uhum. Ou todos estão positivos com o que eu fiz, ou todos vai estar negativo ali ainda, porque às vezes não supriu tudo, mas igual. Algum não tá, eu identifico. Então, passei isso para minha equipe, né? Então, assim, né, é um colaborador que não tá lá na equipe mais hoje, mas até porque que ele cresceu e foi, não é nem por causa disso não, mas lá atrás ele errou 2 vezes nisso. Foi aquele da segunda vez, você tá vendo? Eu te ensinei a fazer o quê? Depois que você gerar o lote, você conferir. Eu sei que a gente fica confiante. Chega às vezes, isso aqui é perca de tempo. Mas é o processo. É isso aí. A gente não pode pular o E processo. se existe uma burocracia, se existe um processo ali, é porque existe uma história. Alguma coisa aconteceu para alguém ir ali e falar assim, ir lá e falar assim, olha, tem que gerar esse relatório agora. E assim, eu vejo que você tem que trabalhar muito com isso, observar as falhas e criar processos para gerar ali otimização do mecanismo. Você sente muita dificuldade nessa parte de liderança? Você sente que você lida muito bem com isso? Quais são os seus maiores desafios na liderança? Cara, eu acho assim que depende muito do liderado, né, gente? Assim, eu tô pegando muita experiência nessa parte ainda. O curso me ajudou muito, né, a identificar, né, os Uhum. tipos de pessoas que a gente tá lidando, como você, né, conversar com cada certo tipo de pessoa, né? Hoje, né, eu tenho assim, nunca fui fã de ler, mas tenho tentado, né? Esse ano eu consegui ler 3 livros já, tô no quarto. E o livro que eu tô lendo é especialista em pessoas. Bacana. Então, assim, tô tentando me aprimorar porque cada pessoa é de um jeito, né? Então, tem pessoas que você, às vezes, tem que abordar de uma forma, outras de outra. Acho que pra mim, assim, isso é o mais desafiador por enquanto. Porque cada uma é de um jeito, né? E, tipo assim, e uma coisa também, tipo assim, que me incomoda é aquela que não quer. Tipo assim, porque eu não consigo entender ela não querer algumas coisas, né? Então, assim, isso não entra um pouco na minha mente. Uhum. E a gente fica, assim, eu fico um pouco desconcertado. Então, assim, essa questão também de enfrentamento, né? A gente tem um pouco disso, tem hora, né? Tipo assim, às vezes de enfrentar ali, às vezes evitar. Mas às vezes tem coisa que a gente tem que dizer. Se a gente não dizer, desanda, né? Assim, às vezes a própria equipe tem hora vai achar que a gente não tá, às vezes, dando atenção para aquela situação. A gente, às vezes, vai guardar aquilo ali. E numa outra hora, às vezes, uma situação que não é tão grande, a gente vai, às vezes, tomar uma ação desproporcional porque a gente guardou. Então, assim, a minha principal é essa. Como abordar cada um deles, né? Eu tento sempre na conversa, né? Assim, não vou falar com você que eu nunca, né? Às vezes alterei um tom de voz, seria mentira minha. Mas tento evitar ao máximo. Às vezes é no calor Uhum. do momento. Né? Sim. Se eu tiver que pensar, ou se eu estiver planejando ali uma conversa, dificilmente eu vou levantar a voz. Às vezes, num dia a dia, às vezes a pessoa também levanta alguma coisa assim e vai no calor do Vai no momento. calor. Exato. Mas a gente sempre tenta controlar isso. Tem hora, assim, hoje praticamente não acontece. Pra falar assim, que nunca aconteceu, mas hoje praticamente não acontece. Então, assim, essa dificuldade que eu vejo é de enfrentar. Né? Assim, essa parte de enfrentar, tem hora a pessoa ali, porque a pessoa não quer. Então, assim, às vezes, por mais que você tenta mostrar pra ela que aquilo é bom pra ela, que vai facilitar, às vezes, o serviço e até a própria vida dela, e ela não entende aquilo. Então, assim, aí você fala, uai, como é que eu vou. Então, assim, aí às vezes a gente acaba tendo que, né, às vezes, fazer uma troca, alguma coisa assim, porque eu acho Uhum. também que, falo isso muito com a direção, tem hora. Às vezes a gente também não pode demorar muito também. Tem que confiar na pessoa que está liderando ali o setor, a empresa. Se ela falar assim, não dá. A gente também não pode também demorar muito também, porque essa é uma pessoa também tem hora assim, faz mal para a pessoa que lidera. Exato. Porque ela assim, ela vai ficar incapaz, porque a pessoa às vezes não deu liga ali, Uhum. né, não combinou. E isso faz mal para o setor e para a própria pessoa também. Então, às vezes é perigoso perder também o próprio liderado. Isso faz mal para mim tem hora. Essa parte assim que eu sinto dificuldade de quando a pessoa ela demonstra não querer. Não querer. Eu, assim, eu não entendo, assim, porque é pro bem dela tem hora, tem coisas, exemplo. Na empresa, a gente, cara, né, a gente incentiva curso, a gente incentiva crescer dentro da empresa. A gente tem hoje
muitas pessoas que estão no escritório que vieram da produção, pessoas hoje que são gerentes, né, de departamentos que vieram da produção. Uhum. Então, curso de empilhadeira, curso de encarregado, né? A gente, né, antes de ter a universidade, os cursos de outras instituições também, a empresa sempre correu atrás e a pessoa às vezes não quer. Não quer. E depois vem, assim, tipo, às vezes te pedir assim, mas eu não vou ter nenhuma melhora. Como é que foi? Mas eu te dei a oportunidade. Que era pra você, nem pra mim, nem pra empresa. Porque dependendo do curso, a pessoa pode, né, exercer essa função em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você tá com quantos anos? Eu tô com 33. 33. Eu tenho 28. Nós estamos perto ali, geração tá perto. Você sente que... Eu fiz essa pergunta pro Iago na semana passada. Você sente que essa geração tá com menos ambição do que a geração dos nossos pais? Ou você acha que não? Toda geração tem isso mesmo? Porque você tá falando muito dessa questão da pessoa que não quer. Pessoa que não tem ambição. Quem não tem ambição, você sabe que não prospera. Verdade. Vai trabalhar com você na Móveis Europa, daí a pouco vai para outro, daí a pouco vai para outro, daí a pouco tá arranhando o portão de lá de novo, né? Como diz o outro, né? Tá arranhando o portão, eu quero voltar e tal. Qual que é a sua visão sobre isso? Porque eu tenho uma sensação de que vem uma geração forte aí. Geração dos seus filhos. Do meu aí no futuro. Dos meus. Eu tenho a sensação de que virá uma geração muito forte. Não estou falando que a nossa é fraca. Mas eu acho que vem uma geração mais forte do que a nossa. Mas como que você está enxergando isso hoje, assim? É geração, é o momento que a gente está vivendo, ou não, sempre teve isso, e a gente tem que procurar. Cara, qual que é a sua visão sobre essa situação de a gente deparar com pessoas com falta de ambição dentro do mercado de trabalho? Eu converso muito isso lá na empresa, sabe? Igual o gerente de produção são um pouco mais velhos do que eu, né? E eles entendem assim, eles ficam ainda às vezes um pouco mais chocados do que eu fico, né? Com essa questão. Mas eu vejo assim que essa geração ela tem menos ambição, ou às vezes não é que ela tem menos ambição, mas às vezes ela assim, às vezes não entendem que às vezes o processo às vezes demora. É tudo muito rápido para ontem, né? Às vezes quer a recompensa antes de mostrar, né? Tipo assim, o trabalho. Então assim, eu quero a compensação primeiro para depois eu fazer. E às vezes não vai ser, não é assim. A gente tem que mostrar, trabalhar primeiro, mostrar que a gente tem aquele valor, a gente tem valor na empresa, que a gente gera, para depois a gente ter a compensação. Eu vejo eles muito assim nessa questão de, parece que são muito ansiosos para ter, que às vezes, tipo assim, né, para ter um salário muito alto, para ter, assim, né, um status, né, hoje rede social também tem muita questão de status, muita gente fica, né, presa nisso, né, de ter que postar, ter que mostrar. Exatamente. E, não sei, a gente, assim, eu brinco muito, sabe, a gente vê, né, na minha época, quando a gente fazia 18 anos, né, a gente queria, às vezes, ter uma moto, ter um carro, a gente queria juntar ali para ter alguma coisa. Hoje em dia, essas pessoas, assim, eu não vejo elas com essa ambição de conquistar algumas coisas, sabe? Ou querer conquistar de uma forma mais fácil. E não tem atalho, né? Assim, demora. Algumas coisas não tem jeito de você pular etapas. E eu vejo assim, que eles, não, mas não quero isso, né? Vem essa questão também, assim, igual eu falo, às vezes tem um pouco de preconceito com, não, às vezes numa fábrica, né? Dependendo da função ali, às vezes a pessoa não enxerga aquilo como um estado, né? Um tempo, determinado tempo. Então, assim, eu vou estar aqui agora para eu aprender, para eu crescer. Porque hoje, né, a gente tem aí em todas as fábricas pessoal reclamando de mão de obra. Então, pô, a pessoa que quer hoje, é mais fácil para ela. Porque muitos não querem. Antigamente, não. Antigamente, pra você tomar um lugar assim, pra você virar um operador numa empresa, o outro operador sair dali era muito difícil. Exato. Você tinha, tipo assim, você tinha que... O cara assim, ficava 10 anos, 15 anos. Você tinha que suar muito pra você tomar uma vaga de alguém. Você tinha que, às vezes, tipo assim, fazer fora da hora, o dia que ele não tava ali, você mostrar que você tava hoje, né? Por o pessoal, às vezes, não tá querendo tanto isso, né? Então, assim, hoje é mais fácil a pessoa crescer lá dentro. Mas é o que eu falo, né? Um exemplo que aconteceu na empresa mês passado. A pessoa pediu uma vaga no administrativo, abriu uma vaga. Mas você tem algum curso de computação, algum curso de escritório? Não. Mas como é que eu vou, às vezes, tipo assim, escolher você ao invés de outra outra pessoa? Tem gente que, no meu setor, por exemplo, né, eu ouvi esses dias, né, tem um curso de PCP e falou assim, ó, se a empresa não puder,
né, às vezes, né, investir, eu vou investir no meu próprio bolso. Beleza? Esse é o A pensamento. diferença. Fui lá e briguei com a direção, não, mas tem que conseguir isso aqui. Ah, mas conversa, explicando para eles, obviamente, eles também, né, são muito bem esclarecidos com essas coisas, eles gostam muito dessa parte. E aí, consegui. Você não precisa não. Ah, não. Então, eu vou usar então, o dinheiro que eu tinha separado para isso aqui para fazer um outro. Olha que bacana. Então, assim, olha só. Então, assim, uma pessoa com esse pensamento, por mais que às vezes ela não seja uma estrela ali naquela hora, ou que às vezes ela não tá ainda no nível que a gente espera dela, que a gente quer que ela chegue, a gente vai ter mais carinho. Vai ter às vezes assim, ó, não, mas então conta comigo então, que se tiver alguma coisa precisando de ajuda, você me chama. Que a pessoa quer. Só dela querer já é meio caminho andado. Sim. Então, assim, é isso que eu vejo tem hora. Então, assim, as pessoas às vezes não querem, ou às vezes não sabem esperar. E Porque sim, só desculpa. assim, igual eu falo com ele, senhora, porque às vezes você vai fazer o curso, Uhum. você vai se capacitar. Mas às vezes, a pessoa que tá no nível acima, ela é tão boa quanto. Então a empresa não pode abrir mão de uma pessoa porque você também é bom. Exato. Então, às vezes, assim, ó, vamos esperar surgir uma oportunidade. Obviamente, né, não tô falando para esperar muitos anos, ou às vezes, né, não aceitar uma proposta às vezes, de um concorrente ou de uma outra empresa. Mas às vezes, por causa de esperar um pouquinho, a pessoa já não quer. Não, às vezes espera um pouquinho, cara. Vai chegar, às vezes, ali sua hora, mas também essa empresa tem que ter pessoas boas em todos os lugares. Então eu não posso abrir mão de um bom para pôr outro bom, só porque você acabou de fazer o curso ou alguma coisa assim. Então o que eu vejo muito é isso, tem hora. O pessoal hoje é muito ansioso, muito apressado para as coisas. Não quer, às vezes, esperar um pouquinho a mais, tem Uhum. hora, ou às vezes ter que investir não só valor, tempo, né, para estudar, às vezes de noite. Hoje em dia tem muitos cursos que são gratuitos na internet. Se a pessoa quiser fazer, tem hora, ela faz. Tem curso com certificado gratuito. Então ela consegue fazer alguns. A pessoa, se ela não quer investir, tem hora tempo, né, mesmo dinheiro e esperar um pouquinho, ela não vai conseguir. E o pessoal hoje é assim, eles estão, ah, não quero chegar, já quero. Ah, eu quero, você quer ser operador? Ah, tá, mas meu salário vai mudar? Mas primeiro você tem que ir lá e mostrar que você é um bom operador. Mostrar que você vai dar conta disso. Depois a gente vai nessa questão de mexer. Né? Mas assim, né, resumindo, vejo sim que essa geração hoje ela tem menos ambição. Né? Não é que ela tem menos ambição, né? Ela tem um pouco menos ambição, mas eu acho que mais do que isso, eles têm menos paciência Uhum. para receber o bônus do que ele tem que fazer e não querer fazer antes. É interessante que como é difícil encontrar essa ambição nas pessoas quando alguém demonstra um menor sinal de ambição, a empresa quer investir nele. Eu vi isso, por exemplo, na formação de encarregado. Indústrias colocando ali para formar como encarregados pessoas que não tinham experiência e nem eram encarregados. Mas porque a empresa viu um potencial, falou assim: não, esse cara é bom, esse menino é bom, esse menino quer. E aí, por outro lado, também empresas que investiram em encarregados que estavam há 20 anos na produção. Mas, como você disse lá atrás na nossa conversa, mas eram pessoas que sempre estavam inovando, buscando conhecer, aprender mais, entendendo que não sabe. Você é um exemplo, né? Você não está na produção diretamente ali, mas você foi fazer por quê? Porque tem essa visão de sempre querer aprender mais. Ali obviamente você ouviu coisas de PCP que você já entende, já conhece, mas também você ouviu coisas que você não conhece. Quando o encarregado tem esse engajamento de querer investir para melhorar o seu próprio resultado na empresa, você vê a empresa também como parte disso? Tá ligado ao comportamento da empresa? Também ela pode estimular isso no colaborador? Essa semana, inclusive, eu estava conversando, né, com, com uma das pessoas do PCP e ela está comentando, porque como né, eu tô só na Europa, às vezes a gente não tem a visão, às vezes, de algumas outras empresas. Eu gosto, tem hora assim, né, sempre que possível, igual a gente fez lá o curso, para mim, além de aprender com o curso, aprendi também com as outras empresas, coisas Uhum. que a gente às vezes tá tanto na nossa, tem coisas que a gente acha que a gente faz que é normal e a gente vê que não é, assim como tem coisas que todo mundo faz e a gente não faz, nossa senhora, a gente tá para trás nisso. Então, para mim, foi muito bom isso também de fazer. Mas voltando nesse ponto, a pessoa falou, acho muito legal aqui, né, que vocês dão muita oportunidade as pessoas crescerem aqui dentro.
Então, sim, praticamente todos os encarregados nossos foram auxiliares, foram operadores que hoje são encarregados. Uhum. Alguns, por algum tempo, a direção tinha até ciência, ó, a pessoa, por ela ser um bom operador, ela virou encarregado, mas ela ainda não tem, né, ali a questão de ser líder, de conversar, então a gente investe. A direção já investiu em alguns cursos, né, tem intenção de novos para eles, porque a gente entende isso. É que, assim, né, não é porque essa pessoa não tá 100% pronta, né, que às vezes a gente vai ali e já, vou trocar. Então, Uhum. assim, a pessoa tem a cultura da empresa, tá lá dentro, tá não sei quantos anos lá, entende como que a direção pensa, né, a empresa, tá adequada a isso. Então, às vezes é melhor eu treinar ela, muito mais barato do que eu trazer alguém de fora para fazer a pessoa entrar na cultura da empresa. Que é um desafio, né? É, Você fazer um cara que tá há 15, 20 anos acostumado numa outra cultura, trazer pra sua empresa, corre o risco dela nem gerar resultado. verdade. Assim, né, a gente, igual vem lendo, vem estudando, né, o pessoal tem uma frase, né, não sei se você já ouviu, frase pronta, mas é assim, que a cultura, né, como a estratégia no café da manhã. Não adianta você Verdade. bolar uma estratégia fora da cultura da empresa. Mas a empresa tem muito disso, igual eu falei, tem pessoas lá que começaram lixando móveis, hoje são gerentes de departamentos. A empresa faz isso, ela investe. Se a pessoa quiser, a pessoa for, né, trabalhadora, tá ali mostrando que ela quer, que ela tem envolvimento com a empresa faz isso, né? A empresa também dá investe de volta. Uhum. A pessoa mostra que tem vontade, então ela fala, não, vou investir. Você falou da questão do curso, né? A gente vê assim, igual você falou, muita gente que não era líder, gente que era líder há muitos anos, gente que era líder há menos tempo, mas assim, a gente também ouve também de pessoas que não quiseram estar lá, pessoas que desistiram do curso. Sim, É assim, a gente, né, tinha mais ou menos essa noção lá de gente que a gente viu nas primeiras semanas, depois não viu mais. exatamente. Falei, cara, o curso tá aqui, velho. A empresa investiu. Olha, assim, tanto de aprendizagem que você tem. Curso com certificado pelo MEC. Pô, sempre, agora, né, a gente, né, tem muito orgulho disso também. É a primeira turma, né, formada no Brasil. Assim, é Exatamente. um marco histórico, né? Tipo assim, então a pessoa assim, pô, abriu mão. Ah, foi fácil pra mim? Não. Sábado é meu dia, às vezes, de ficar com meus filhos, com a minha esposa? É. De eu jogar bola. Jogava bola de tarde, tive que ficar 6 meses sem jogar? Tive. Mas, vai, tinha um objetivo, né? É um objetivo que, igual eu falei, não só pra indústria, como pra mim. Porque, né, a gente não pode, o futuro Deus pertence. Logicamente, a gente vai trabalhar para que nunca acabe, mas eu não sei amanhã se, né, se vou estar na Europa, se vai ter Europa, matemáticas, mas para mim o curso, meu pai me falava muito isso. Uma frase, fala comigo, meu filho, estuda, adquire conhecimento. Podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Então, assim, né, se acontecer alguma reviravolta hoje, tipo assim, tudo mudar, tudo que eu aprendi, tenho de conhecimento, eu tenho. Isso aí. Tá Então, assim, preparado. isso ninguém consegue me roubar. Né? Então, assim, a gente vê, igual eu falei, é isso hoje. Então, você vai fazer um curso, tem hora, o curso é à noite. O cara, não dá pra mim. Porque é à noite, né? Eu chego em casa cansado. Não, tudo bem, não é fácil. Eu trabalhei, estudei na faculdade. Uhum. Uma coisa que eu nunca, assim, que é ruim. Eu lembro que eu ficava esgotado. Teve final de semana, teve que fazer trabalho, época de TCC corrido. Igual agora foi, né? A gente trabalhando, tendo curso sábado. E se tiver algum outro curso, às vezes sábado à noite, às vezes, que for fazer, vai ser corrido. Mas é com um objetivo. Você põe na sua cabeça, é com um objetivo e é por um determinado tempo. O curso não era toda a minha vida, eu vou abrir mão todos os sábados da minha vida pra frente. São 6 meses, que é igual eu falei, com as ferramentas que vocês nos ensinaram lá e as coisas que eu aprendi, eu consegui mudar coisas na empresa, consegui mudar coisas em mim, tipo assim, que me fez não só a empresa gerar mais resultado, mas pra mim, pra eu ganhar tempo, pra eu ganhar tranquilidade no meu trabalho, pra às vezes eu ficar menos estressado porque eu consegui resolver mais coisas. São coisas que às vezes a gente não quantifica, né? Se a gente não parar pra pensar. Sim. Mas que se eu conseguir ganhar meia hora todo dia, ganhei 2 horas e meia na semana Semana. pra eu fazer alguma outra coisa. Ou pra eu ficar menos, às vezes, tipo assim, menos, né, pressionado no serviço, tô mais tranquilo, pra eu chegar em casa menos estressado, tem hora e poder curtir mais. Então, assim, as pessoas têm que ter essa visão disso, tem hora, né? Mas, né, fugir um pouco, voltando, lá a empresa, ela gosta de capacitar quando a pessoa quer. A empresa, né, ela tem isso, né, na história dela, de sempre fazer isso. Como eu falei, tem muitas pessoas lá hoje que são encarregados que começaram como auxiliar. Uhum. E alguns lá já tem, se não me engano, uns 5 cursos já fizeram.
seja de líder, seja de encarregado, seja alguns outros cursos que a gente teve na região na época, né? A gente quer fazer isso para eles. E eles, tipo assim, eles também, os que estão lá hoje, né? Não estão lá à toa, eles demonstraram esse interesse também. Então, sempre que a pessoa mostra a direção, tenta sim dar esse Investir. retorno. Isso é muito importante. E como última pergunta, né, pra gente encerrar, eu peço sempre pro convidado deixar um recado para essa geração que tá vindo aí. Eu acho que você já deixou ter vários recados aqui muito importantes. Mas assim, resumindo, né, em resumo, qual o recado que você deixa para esse cara que tá com 18, 19, 20 anos, que tá na faculdade e ainda não ingressou no mercado de trabalho, ou que está no mercado de trabalho, mas ainda não teve esse olhar de crescimento, que acha que onde está vai trabalhar do jeito que está mesmo e uma hora a oportunidade aparece, ele esquece que tem que estar preparado para ela também. Qual é o conselho que você deixa aí para quem está entrando, seja na indústria moveleira ou não, né, no mercado de trabalho? Cara, gosto muito de uma frase, né? Porque às vezes assim, o poder de uma frase, tem hora, às vezes a pessoa guarda aquilo, né? Então, assim, trabalho devolve. Às vezes não vai ser no tempo que você está assim, tá contando, mas ele vai te devolver, né? Às vezes não é no lugar que você está, às vezes é em outro, Uhum. mas vai te devolver. Então, assim, o que eu tenho a dizer para a nova geração é que, cara, né, se você tiver paciência, tiver garra, porque vai ter dias que vai ser difícil, né? Garra, comprometimento com o trabalho, fazer um bom trabalho, vai ter sempre alguém vendo. Vai ter alguém vendo. Então, assim, se não for às vezes onde você tá, em outro lugar. E às vezes também, né, igual muitas pessoas pensam assim, então eu vou abrir um próprio negócio. Não adianta achar que abrir um próprio negócio vai trabalhar menos Pelo contrário. do que trabalhar para outra pessoa. Trabalha mais, é mais desafio, né? Tem muita pressão. Então, assim, não existe caminho fácil. Mas para o caminho ficar mais fácil é você ter isso em mente. Tem que sim que trabalhar, tem que ter garra, e o que o trabalho vai devolver. E uma outra forma de ficar mais fácil, já falei isso com você, já falei com a Carla, eu admiro muito, né, a empresa de vocês, a Universidade Moveleira, educação, conhecimento. Você trabalhar menos duro, porque às vezes a pessoa está assim, vou trabalhar duro, tá, mas se você puder trabalhar inteligente, é melhor do que trabalhar duro. Então, assim, conhecimento não é caro, né? Lógico, você tem que filtrar se faz sentido para você, para o que você quer para sua vida, para você não investir errado. Mas se você souber certinho ali, tiver o direcionamento e for no investimento certo, em conhecimento para sua área, para você, muito retorno que te dá. Você trabalhar de uma forma mais inteligente, gerar mais resultado, né? Então, assim, essa questão de ter, o trabalho devolve. Eu tenho que ter conhecimento para tornar o meu trabalho mais inteligente, né? Você vai chegar, né? Lógico, às vezes não naquele tempo que você espera, às vezes um pouco mais, um pouco menos, depende de algumas Uhum. situações. Mas é isso. O trabalho devolve, busque conhecimento, né, cara? E não desiste. Você tem que ter garra ali para permanecer no que você trilhou. Porque às vezes vai ter momentos desafiadores, todo mundo tem problemas, mas se você traçou aquilo ali, né? Não, isso aqui eu quero fazer, coloquei na minha mente que eu vou estudar para isso, mantiver ali, o tempo ruim passa também. Assim como o tempo bom passa, o tempo ruim passa também. Então você continua trabalhando. Trabalhando que as coisas vão vir. E curtir o processo, né? Porque senão também se ficar sempre só, quando chegar lá, não. Vou curtir o É isso processo, aí. dias bons, dias ruins. Aprendi alguma coisa hoje, hoje foi legal. Ó, esse curso que eu fiz não foi tão legal, mas eu aprendi isso aqui. Não, esse aqui o curso foi muito massa, né? Ó, hoje o trabalho foi legal. Vai surgir uma vaga no trabalho, então vou me dedicar nisso aqui, vou mostrar, né? Mudei de empresa, não era tudo que eu queria. Não, mudei, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mudei, abri minha própria empresa e tudo bem, né? Cada um tem o seu propósito ali, com a sua missão. Não existe certo ou errado. O Nélio seguiu esse caminho, é esse o caminho certo? Não, esse caminho certo pro Nélio. O caminho certo pro Davis às vezes é esse. É isso aí. E tudo bem. É isso aí. Cara, que fantástico. Muito obrigado, tá? Obrigado a Por você, irmão. esse bate-papo. Eu vou te convidar para voltar aqui mais vezes, que a gente tem que conversar bastante mesmo. Não, beleza. É importante a gente falar sobre a realidade da indústria, assim, dentro da realidade dela mesmo, que é como você trouxe aqui, o processo, como funciona no dia a dia, como é que é um PCP, os problemas que a gente encontra dentro da produção. Eu entendi um pouco mais dessa visão que vocês têm, né? Vocês, PCP,
tem da produção, que não é somente um número ali, mas também entender que a produção é feita de pessoas, então ela tem ali os dias que ela não vai render muito, e você tem que ter esse olhar também, isso é muito bacana, e pode ter certeza que você é um exemplo aí pra essa geração, tá? Pra nossa geração. Somos. Você também é, irmão. Eu tô na sua geração. É. E a você, muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Não deixe aí de se inscrever se você ainda não é inscrito no nosso canal. Curta, comenta, compartilhe esse vídeo e até o próximo podcast. Muito obrigado.